Uma das mulheres mais marcantes da política brasileira, Benedita da Silva, a Bené, está no 5º mandato como deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro. Fundadora do Partido dos Trabalhadores, ela foi a primeira negra a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio em 1982, primeira senadora negra do Brasil em 1994 e primeira mulher a ocupar o cargo de governadora do estado em 2002. Ela também foi ministra da Assistência e Promoção Social entre 2003 e 2004, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, e disputou 2 vezes a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1992 e em 2020. Ativista do movimento negro e feminista, Bené viveu no Morro Chapéu Mangueira durante 57 anos e começou a atuar na comunidade por meio da Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, onde se tornou líder comunitária e depois presidenta, ainda nos anos 70. Ela foi responsável por alfabetizar jovens adultos pelo método Paulo Freire e, em paralelo, se manteve estudando, formando-se em serviço social e estudos sociais, aos 40 anos. Toda a sua atuação política foi pautada na luta contra o racismo e as discriminações sociais e de gênero. Seu projeto para regulamentar o trabalho dos empregados domésticos, aprovado em 1996, garantiu a essa categoria acesso ao seguro-desemprego, ao FGTS e fixou o tempo de trabalho em 8 horas diárias e 44 semanais. Como governadora, aplicou a regra de que o primeiro escalão do governo deveria ser ocupado 20% por negros e implantou a Lei de Cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É também autora da Lei Aldir Blanc, aprovada na Câmara e no Senado em junho de 2020, que previu uma renda emergencial para trabalhadores da cultura durante a pandemia. Filha do pedreiro José Tobias de Souza e da lavadeira Maria da Conceição de Souza, Benedita precisou começar a trabalhar ainda na infância, tendo sido empregada doméstica, vendedora ambulante, operária fabril, servente de escola e, mais tarde, auxiliar de enfermagem e professora. Do alto de seus 80 anos, Bené concentra a força libertadora de muitas gerações de mulheres negras que ainda hoje lutamos para que nossa condição humana seja respeitada. Viva Bené! Boa tarde, nós estamos começando mais um programa Pauta Brasil, que recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 5 da tarde, e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube e também na página da FPA, no Facebook e no perfil do Twitter. Além disso, um pool de imprensa formado por DCM TV, Revista Fórum, TV 247 e as redes sociais do Partido dos Trabalhadores também faz a retransmissão desse programa, que hoje recebe a Benedita da Silva, deputada federal do Partido dos Trabalhadores. A Bené que tem tanta história nesse partido. Para a gente começar falando da história da Benedita, a gente vai exibir um vídeo contando a biografia dela. Vamos fingir que exibiu o vídeo e aí agora a gente começa. Bom, é isso. Deputada Benedita, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é com relação, acho que ao tema, né, que está mais premente hoje no Brasil, ali, que é a situação da população brasileira, né? A gente está vivendo um momento um pouco de, vamos dizer, de tristeza, né? Nesse país, porque não apenas a fome voltou, mas os mecanismos de proteção social foram desmontados, né? O brasileiro pobre ficou largado à própria sorte. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento tão difícil pelo qual o país está passando. Perdão, o microfone da senhora está fechado, precisa abrir. Ainda não estou ouvindo a senhora. Agora sim. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Alberto Cantalice, boa tarde, Rose Silva. É um prazer poder estar com vocês e agradecida por estar nesse momento, né, produzindo algo com vocês que
fala um pouco mais da minha trajetória de vida. Eu não sei falar muito de mim, não. Então, é preciso puxar para que eu realmente fale. Mas a nossa situação é uma situação muito crítica hoje no Brasil. Muita miséria, muita gente desempregada. Você encontra famílias inteiras que estão no meio da rua, né? E você está numa situação para as pessoas estão empobrecendo cada vez mais. Por quê? Qual é a situação? A situação é que o gás está muito caro, a luz está muito cara, a energia. São fundamentais. Primeiro, o preço dos alimentos estão críticos. Você não pode comprar 1 quilo de tomates por 12, 13 reais. Não pode. Não dá para você comprar, eu estou falando isso, mas tem outras coisas na cozinha nossa brasileira que estão a cada dia sofrendo. Me faz lembrar do tempo das maquininhas, que vinha alguém atrás da gente, né, com aquela maquininha aumentando o preço. Aí, se você não corresse, você pagava um novo preço. Aí você tinha que chegar e ir botando as coisas correndo, que o menino estava lá com a maquininha. Nós estamos vivendo isso de novo no Brasil. As pessoas estão... a desigualdade social ela foi reduzida no governo do Lula e no governo de Dilma. Mas, infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje, né, além deles terem colocado as famílias brasileiras nesse estado de fome, de miséria, sem habitação e sem emprego, coisa praticamente natural e comum, né? Além de terem feito isso, eles acabaram com o Brasil. O golpe, primeiro, as reformas que foram feitas pelo Temer. Foi muito ruim para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós perdemos muito, os sindicatos perderam muito, né? E eu acompanhando na comissão do trabalho, né? Ali os trabalhadores e trabalhadoras ansiosos, né? Porque era um governo que não abria a porta para ninguém, então, para fazer essa maldade, eles fecham tudo. E a gente viu ali, né, um momento incrível, né, em que se praticamente acabavam com a carteira de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse governo Temer, que beneficiou também outras reformas que foram e estão sendo concluídas pelo atual governo Bolsonaro. Eu penso que essa situação é uma situação que leva a população brasileira praticamente a entrar em desespero, né? Nós estamos vendo essa concentração de renda enorme nesse país. Mais uma vez, né, a minoria rica ganha muito, né, que esses aumentos com essas políticas do governo atual, e a pobreza tem que esperar, né, o que sobra da mesa dos grandes senhores, para que ela possa ter uma situação melhor. E é difícil, né? Porque eu passei fome, né, na vida, muita fome, muita fome. Então, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de fome, eu estou falando de uma coisa real e concreta, vivida por mim. E é duro, é triste um trabalhador, trabalhadora, sem emprego, e olhar os seus filhos pequenos e não ter nada, absolutamente nada para comer.
a não ser a água carregada de distância. Então, eu sei exatamente o que a maioria dessa população está sofrendo. Lula coloca 26 milhões, né? Acaba com a miséria no país, aí vem, nós estamos vivendo hoje com mais de 20 milhões de pessoas que estão pobres e estão no país hoje passando as amarguras dessa vida, porque estão aí, né? Batalhando por isso. Então, foi uma das maldades que eles têm feito, a maldade com os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu insisto nisso, porque não tem nada para beneficiar. Se você vai falar de política, você não pode falar de política social. Ela inexiste, que acabaram com os benefícios praticamente da população, das viúvas, né, dos idosos, da juventude e até das crianças. A educação, tira um recurso da educação, e a população brasileira, que é majoritariamente negra e parda, está sofrendo, nesse momento, né, essa desigualdade enorme. E é por isso que a gente diz sempre que nós queremos que o Lula seja presidente, queremos que ele seja um presidente que ele possa trabalhar em prol da maioria da população desse país. E quando a gente fala maioria, nós estamos falando de negros e negras e pobres, né? E pobres, principalmente a pobreza tem raça, é a raça negra, a pobreza. Então, é preciso que a gente dê uma contribuição, né? Fala da vida da gente, de tudo mais, mas nortear um pouquinho, orientar de que as políticas elas têm e devem ser transversais, tratando da questão racial. Aí eu tenho certeza que vai estar dialogando com o Brasil inteiro, porque é importante que esse diálogo seja feito. Ele praticamente inexiste, porque depois que tiraram todos o que o Lula fez, e Dilma também, Minha Casa Minha Vida, você vai encontrar lá a negrada Minha Casa Minha Vida, e as mulheres também, governo que nós vimos políticas públicas para as mulheres, e não um programinha de nada, né? As mulheres trabalham, né, e trabalhando ganham o mesmo salário que o homem se tiver na mesma função. Nada disso está existindo. Então, é preciso que, nessa transversalidade, né, ele encontre exatamente, ele vai ter um encontro com o Brasil, a cara do Brasil, população negra. Agora, perdão, eu vou passar na frente dos meus companheiros aqui. Eu queria lhe perguntar o seguinte: você falou sobre esse momento tão difícil e da sua história, né? A senhora passou fome, passou muita fome, e quer dizer, eu queria perguntar assim, do ponto de vista pessoal, o que é mais difícil, né? Foi mais difícil todo aquele período anterior às políticas sociais, ou agora, em que a gente viveu um período de redução de desigualdade, de proteção social, estar vendo tudo ser destruído? Bom, nós temos um governo neofascista, não tenho dúvida disso. Não está se importando com o papel do brasileiro e da brasileira nesse desenvolvimento econômico, né? E fazer com que as pessoas tenham... Uma das coisas que Lula fala no discurso dele, antes, na campanha, ele falava, aliás, que as pessoas tinham que almoçar, tinha que tomar café da manhã, almoçar, né? Tinha que jantar, quer dizer, ele dizia isso, que era importante para
inclusive para você sair por aí, porque você sabe que fome enlouquece, né? As pessoas ficam loucas também de fome, né? E dentro desse... Aqui tem um barulho, gente, que vocês nem entendem. Eu nem escutei como você fez a pergunta. Eu vou pedir para você repetir, tá, Pedro? Por favor. Claro, claro, com todo prazer. Eu perguntei o seguinte, se o que é mais, o que foi mais difícil, assim, do ponto de vista pessoal. A senhora falou, né, da sua história, que a senhora passou muita fome. Então, se foi mais difícil viver todo esse período anterior ao que a construção de um serviço, de um sistema de proteção social, ou se é mais difícil pessoalmente viver esse período que a gente está vivendo agora de tanta destruição, de estar vendo a fome retornar, né? De estar vendo tantos milhões de brasileiros voltarem a sofrer com o que a gente achou que tivesse resolvido. Pedro, eu quero lhe dizer que eu, com a idade que tenho, eu penso que nem esperava de ver um Brasil diferente, com comida na mesa, com dignidade para a nossa negritude na faculdade, na área da educação. Então, todas essas coisas, né, eu tinha desejo de ver, e eu vi no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e no governo de Dilma. Fora isso, nós tivemos períodos tremendos. Então, é incomparável o governo de Lula com os demais governos. E eu tenho 80 anos. Então, eu vi muita coisa, né? E espero que o Brasil tome o rumo certo novamente, com o Lula presidente. Porque o que foi feito nesse país de inclusão, né, de combate à miséria, né, de mais de milhões de carteira assinada de trabalhadores e trabalhadoras, quase que a gente zera o desemprego, quase que zera totalmente a miséria, totalmente foi zerada, a pobreza é uma pobreza conhecida, mas não. Agora, o que nós estamos vivendo é o contrário disso tudo. Não só o desmonte do Estado, né, e as maldades que vem fazendo com os negros, negras, as mulheres, LGBT, fazendo essa maldade com os idosos. Eu sou uma idosa. Eu estou passando por um processo agora de poder me tratar. Eu tenho condição, mas eu fico imaginando do jeito que eu estou investindo, que é horrível, né? Estou investindo numa coisa que talvez, se a gente tivesse lá atrás um governo como o do Lula, eu seria muito mais forte, né? Não precisaria estar gastando tanto, mas ainda tenho o meu salário, eu tenho como gastar isso. Agora, uma pessoa da minha idade, a maioria pobre, não tem condição, porque não tem a farmácia popular, ele não vai comprar um remédio mais barato, ele não tem condição de ter um médico de família que vai na casa, que visita, como nós tivemos. Então, esse passado é um passado que a gente quer de volta, que é um passado do Lula e da Dilma. A gente quer de volta. Dificilmente você quer um passado de volta. Você quer andar, você quer... Não, porque nós tivemos um retrocesso grande, né? E nós estamos vendo que, se você for olhar cada segmento e conversar com cada segmento do nosso povo brasileiro, vai ver que todos vão falar a mesma coisa.
Não dá mais para a gente ter esse governo. Governo que veio para transformar, que veio... Né? Então, esse governo fez o quê? Encheu o povo de armas, aqueles que tiveram alcance, né? Desobrigou você a estudar, a ser um médico, a ser um doutor, enquanto que nós tínhamos faculdade. Pela primeira vez, nós vimos muitos negros e negras se tornarem doutores e doutoras. Aí você vê uma política que ela reduz essa possibilidade, ela cria problema para que você tenha o crédito, tudo que foi maravilhoso para a população brasileira, nós perdemos com essa política. Então, eu quero um passado de volta. E o meu passado de volta é Lula. Esse cara é o cara para fazer com que... esse cara é o cara para fazer com que esse país, né, retome o seu rumo. É muito triste o que nós estamos vendo. É muita miséria, sabe? É muita coisa. Eu não gosto muito de ficar olhando para as pesquisas, né? Mas você tem que olhar. Você olha lá na pesquisa, opa, Lula está na frente, ó. Mas você olha nas pesquisas que estão feitas sociais, o desafio é muito grande, mas muito grande. Você vai pegar um número e você vai ver que nós estamos na base da pirâmide social. Olha quanto tempo que não se falava na pirâmide da... Nós estamos na base da pirâmide social quando, né, nós já estávamos fora dessa base e oportunidades para esse país. Vou continuar dizendo que eu quero passado de volta. Ótimo, tá certo. Cantalice, Rose, por favor. Rose. Eu gostaria de comentar com a senhora já estava falando, né, nas suas respostas anteriores, que dentro de toda essa destruição que foi feita das políticas públicas no Brasil, as pessoas que são historicamente discriminadas, são as pessoas negras, as mulheres negras, estão sofrendo mais ainda as consequências. E eu gostaria que a senhora dissesse se a senhora vê uma capacidade de reação nesses grupos se articulando nos últimos tempos. Como é que a senhora está vendo a sociedade diante de tudo isso que foi feito de negativo e de destruição no Brasil? A sociedade está perplexa. E quanto mais conhecimento você tem, né, você esbarra com pessoas que acham que está tudo certo. Uma minoria que acha que está tudo certo. E uma maioria, né, que, como eu disse lá, né, que é a nossa negrada, está lá no fogão de lenha novamente, né, porque não tem condição. Né? Não bota mais carne na mesa, omelete, e olhe lá, né, que o filé de pobre hoje é ovo, já aumentou. Estava R$ 7,00, 30 ovos, passou para R$ 9,00, agora já está 16, 17. E é oferta. E a população negra, nesse contexto, por isso que eu colocava, que é a maioria, então a maioria da população está sofrendo isso. É a situação de gênero, de classe e de raça. Não podemos abandonar isso. Nós não podemos achar que apenas estudando é que um negro ou uma negra vai vencer. Não, tem vários outros mecanismos. Infelizmente, a sociedade está se mexendo, os segmentos estão se mexendo por conta dessa barbárie. Mas não deveria, nós deveríamos ter dado força e continuidade ao projeto de Lula, votando no Haddad para presidente desse país.
Então, eu digo, Rose, que esse voltar, né, que a gente fala, eu quero que volte o passado, mas hoje, no presente, nós estamos vendo muitos outros segmentos que nós não alcançávamos e agora nós estamos alcançando, porque eles estão se colocando, desde o intelectual até o mais pobre. Existe hoje, na população brasileira, né, uma recordação. Existe na população brasileira. Infelizmente, nessa barbárie, ela tem certeza que ela precisa se organizar. Então, os negros e negras estão se organizando. Eu falei aqui de outros segmentos, todos eles estão se organizando. E todos eles se organizando contra este governo. É porque esse governo não foi e não é bom para nós, as mulheres. Porque a maioria da população é feminina também. Tem que ver isso. Dentro dessa maioria, a população é feminina. Então, se é feminina, a gente precisa ter um outro olhar, né? Porque nós somos todas mulheres, mas não somos iguais. Não é verdade isso. Você tem uma situação, né, que o capitalismo criou, evidente, em que você, enquanto mulher e negra, você vai ter reduzida todas as suas possibilidades. Por isso que eu falava da questão, né? Não basta que a gente tenha faculdade. E a política colocada pelo governo Lula em direção a nós foi importante. Titulação dos quilombolas é muito importante, né? Das terras dos quilombos. Dizer que a história do Brasil é uma história do Brasil que tem negros e negras. O Lula botou a cara do Brasil para fora. E muitas dessas caras se perderam aí para o caminho. E nessa barbárie elas estão se organizando. Há um movimento. E bom, né, que esse movimento está dizendo o que é Lula presidente. Que bom, que ótimo, porque agora estamos também falando para os governantes, falando para os partidos políticos, principalmente de esquerda. E aí eu estou falando do meu, quer dizer, o PT, que a sociedade, dentro dessa barbárie, ela conseguiu se organizar em vários grupos, né, com um só pensamento. Então, o que unifica hoje não é uma questão de se é esquerda ou se é direita. O que unifica para essa nossa nova tarefa é a questão da retirada desse governo que aí está, que eu não fico falando o nome dele. Então, isso é muito importante. Isso vale, mas isso vale muito. Nós estamos, a maioria, unificados, né, nessa tragédia, estamos unificados para fazer esse combate. E as escolhas que estão fazendo é Lula. Eu não estou dizendo isso porque estou aqui dando para vocês, fazendo com vocês esse bate-papo, que eu acho que é mais o nosso bate-papo aqui. Não, porque é todo mundo de casa, todo mundo de... Não, é porque eu ando na rua, eu vou no supermercado, eu vou na feira, eu faço tudo essas coisas no meio da rua, né? Hoje eu fui para a clínica, e quando cheguei lá na clínica, aí quando eu estava chegando, tem que entrar de
Comédia e máscara. Aí eu esqueci, olhando, eu falei, puxa vida, eu não tenho uma máscara aqui. Aí, no fundo da minha bolsa, tinha uma máscara, assim, uma máscara vermelha com uma estrela muito legal. Ó, coloquei aqui, eu só vi assim, ó, para mim, ó, dedinho, ó, para lá e para cá, entende? Então, a gente pode botar a estrela no peito e sair que o povo está afim. Pené, a senhora sempre foi uma referência, a senhora é a principal referência do PT, do campo progressista, no mundo evangélico. A senhora tem uma longa trajetória, além de ser uma grande liderança do movimento negro e de mulheres, né? A senhora sempre diz uma frase dentro do PT: quando tem a negrada e as mulheres, é o lado que eu estou. A senhora sempre falou isso dentro do partido, em todas as circunstâncias. Eu lhe acompanho há muitos anos. E a senhora também é a principal referência do PT no mundo evangélico. A senhora sempre fez a ponte entre o Lula e os setores mais ligados aos evangélicos. A senhora não acha que também está tendo no mundo evangélico um despertar a favor de mudanças? De mudanças dessa atual situação? É muito interessante, Albertinho, essa sua pergunta, porque eles usaram, né, e alguns continuam usando, versículos bíblicos, né, para dizer que eles estão certíssimos, que a esquerda é que está errada. Então, tem uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os segmentos evangélicos tiveram que assistir dois momentos terríveis: impeachment da Dilma e a prisão de Lula. Dividiu os debates no mundo evangélico. Uns não falavam, mas ficavam revoltados de que não havia uma manifestação nas igrejas em relação à prisão de Lula. Mas havia um palanque para falar do governo. Eu peguei esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é com esse versículo que a gente tem conversado. Infelizmente, a verdade de Lula, né? Verdade de Dilma, está aí, colocado claramente. Então, aqueles evangélicos que, em nome da verdade, estavam do outro lado, sabem que eles foram enganados, sabem que mentiram para eles. E o diálogo é esse. Tem muitos evangélicos votando, e mais evangélicos votando no Lula. Se você fizer a oração do Pai Nosso, que é uma oração que nós ouvimos em todos os lugares, em todas as tendências religiosas, é muito difícil. É como se fosse um hino nacional, é o Pai Nosso. E tem uma coisa no Pai Nosso que é muito importante, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Mas, quando fala o pão nosso, Deus não vai se mover para botar o pão na sua mesa se você não for em direção a ele. Se você não for em direção às pessoas que comungam com essa história e que necessariamente, Albertinho, elas não precisam ser evangélicas. Basta que elas sejam cristãs, elas já estão pecando se não votaram no Lula. Então, não vão pecar de novo. Vai ter que agora, né, depois de conhecer essa dura verdade, nós estamos vendo aí
eu não falo o nome de nenhum deles, não promovo, não dou na entrevista. Então, nós estamos vendo aí, né? O juiz que queria ser presidente está todo enrolado, não vai ser coisa nenhuma, né? O governo que aí está armando todo mundo, e era um absurdo esse sinalzinho dentro da igreja. Isso foi a coisa mais abominável que aconteceu para os evangélicos que não comungavam com eles. Então, está havendo um movimento de diferentes denominações, e as pessoas ligam, todo mundo sabe que a gente está coordenando a área e criando os núcleos regionais dos evangélicos do PT. No futuro, vai ser evangélicos pró-Lula, quando já puder fazer a campanha. Então, é impressionante quantos pastores, que eu até não converso muito, eu converso muito com a base da igreja, tenho essa experiência, né? Tenho essa experiência com a base da igreja. Então, eu dialogo com a base da igreja. Então, essa base da igreja está incluída as mulheres, os negros, a juventude, as crianças. São pessoas que trabalham diuturnamente, sabe, fazendo o trabalho social e fazendo o trabalho de oração também dentro dos presídios, né? Aí ligam para mim, o Lula tem que ver esse sistema penitenciário, está uma loucura. Quem vai? Evangélicos que fazem essas visitas. Aí vem e fala, Benedito fala com Lula, isso está acontecendo e mais isso, né? Aí você vê jovens que estão na universidade também, ou aqueles que formaram, né, que agora estão também evangélicos dentro da igreja, dizendo, não, a gente quer Lula. E eles não falam dentro da igreja, Albertinho, mas eles querem Lula. Mas o sinalzinho está ali, graças a Deus mudaram de sinal, porque é importante para os evangélicos, e eu vou te dizer por quê. Não vou evangelizar você, não, mas eu gosto muito de citar a Bíblia no momento adequado, sabe? E a gente viu muitas falas ruins mesmo, com relação e críticas, né, que não ajudam de forma nenhuma, porque a gente pode provar que não é compatível com o que está escrito na palavra de Deus que nós seguimos, a Bíblia que nós seguimos. Ela está contra nós quando nós deixamos de fazer aquilo que está escrito, é o pão nosso, tem que dar o pão, tem que dar o trabalho, tem que olhar as crianças, tem que cuidar das viúvas, tudo isso está na Bíblia. As terras, tudo isso está na Bíblia. Do trabalhador também tem lá na Bíblia. Sabe? Do tratamento com as mulheres também tem lá na Bíblia. Ora, meu Deus, não teve governo melhor e maior que Lula para cuidar das viúvas, para cuidar das crianças, para cuidar dos jovens, para cuidar dos idosos, né? O Minha Casa Minha Vida, para abrigar a pessoa, né? É muito bom, porque a gente teve o Bolsa Família, que era um projeto conectado, não era só uma transferência de renda, que só isso é importante, mas com esses recursos nas regiões, né, você melhorou economicamente a situação, porque eu moro no Rio, eu compro no Rio, faço tudo no Rio, é lógico, né? Eu vou ajudar no desenvolvimento econômico do meu estado
e vou também ter os meus benefícios, porque tenho um governo que eu sei quanto é que eu vou ter de aumento, quanto é que eu não vou precisar, até se fizesse, estaria ali pronto para receber, não vou fazer uma greve, porque o que eu tenho colocado, o governo tem acordado, e esse governo não tem feito isso. Quem fez isso foi o Lula. Os evangélicos sabem disso, mas sabem mesmo, muito. Então, o pão está ali, tá? A visita está ali, porque está escrito, né? As visitas. Eu me lembro, aqui no Rio de Janeiro, o meu estado do Rio de Janeiro, quantas obras foram feitas, coisas fantásticas, extraordinárias, quantas coisas fizeram. Se vocês soubessem quanto tem que andar uma mãe, uma senhora, uma idosa para visitar o seu filho na prisão. Filas enormes, enormes, e andam porque não tem condução para levar até lá. É mesmo para massacrar, a pessoa já chega lá cansada, ainda tem que abrir, se for uma comida, tem que, claro, está fazendo o papel, mas exageram nisso, e a gente precisa tratar realmente dos direitos humanos. Então, não tem uma pessoa de maior conhecimento do que o próprio evangélico para que essas ações sociais, para que os direitos humanos sejam realmente aplicados. É esse o diálogo que eu tenho tido. Eu falo, quantas cisternas vocês viram? Em que governo vocês viram isso? Eu dialogo. Olha, aqui, eu falo mesmo, aqui está escrito na Bíblia que digno é o obreiro do seu salário. Então, portanto, quem vota contra o salário desse trabalhador está errado. Estamos pecando, porque não é isso. Sim, então, agora... esse é o papo que nós temos batido com os evangélicos. Deputada, a senhora acredita, a gente fala muito da eleição do presidente Lula, mas existe um outro ponto que também me parece que é muito importante nesse processo eleitoral, que é a eleição para o Congresso, né? Você acha que o povo percebeu e vamos conseguir eleger um Congresso melhor? Albertinho, é o que eu espero. E uma das coisas que Lula tem colocado também, que não basta eleger o presidente. Você tem que ter uma base de sustentação parlamentar, legislativa, e está no Congresso brasileiro. A gente precisa fazer uma bancada, a maior bancada, porque na questão da federação, eles se juntaram para também, qualquer governo que lá esteja, eles sejam uma maioria, né, para fazer o quê? Para apoiar? Não, para fazer negócios, para lá e para cá, né? Aquelas ameaças. E a gente já sabe que com Lula é diferente, porque ele é uma pessoa do diálogo, ele é uma pessoa transparente. Então, quem for com essa má intenção, achando que eu sou maioria e, portanto, não vou deixar o governo fazer nada, isso não vai acontecer, porque é preciso, e nós estamos dialogando em todos os segmentos. As mulheres têm que se candidatar, as mulheres negras têm que se candidatar, a juventude tem que se candidatar. A gente está fazendo esse chamamento, não é, para que a gente possa somar a bancada, né? Não seja só uma bancada, como eu digo, tem que a bancada de esquerda
mas também aqueles que defendem uma política, né, de defesa do povo brasileiro, de desenvolvimento do país, da inclusão social. Então, tem pessoas com esse caráter, não é só os vendilhões do templo, mas tem os com caráter para isso. E nós precisamos fazer essa grande bancada. É por isso que a eleição, né, que retiraram tudo que fosse de visual, né, para que a gente não pudesse alcançar todo mundo, mas daí nós temos agora a campanha que a gente vai fazer, né, pelas redes. Ela é incentivadora, nós estamos pedindo para as pessoas votarem, além de votarem mesmo, né? Essa campanha está sendo uma campanha feita nas redes sociais por diferentes grupos. Nós estamos acompanhando, né, o Supremo Tribunal Eleitoral, né, que faz aquela campanha e pede para votar. Nós também estamos fazendo, os segmentos estão fazendo, de homens, de mulheres, de evangélicos, todos eles estamos fazendo para a gente ter uma maior bancada. Benedita, no início dessa transmissão, a nossa companheira Rose fez esse vídeo falando da sua trajetória, né? A senhora é uma pessoa desbravadora, foi a primeira vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira senadora negra da história do Brasil, a primeira governadora negra da história do Brasil e por aí vai, né? A senhora acredita, como símbolo da luta das mulheres e do movimento negro, que a gente vai conseguir, a partir da derrota desse projeto de destruição que está, a gente vai conseguir, num segundo momento, pós-restabelecimento da democracia, que aumente a representatividade das mulheres e dos negros e negras em todas as instituições do país? Quando eu falo todas, eu estou dizendo Congresso Nacional, eu estou falando em câmaras de vereadores, eu estou falando em Judiciário, Ministério Público, Alto Comando das Forças Armadas, em Itamaraty, onde a presença principalmente de mulheres e de negros e negras, que são a maioria da população, continuam deficientes. A senhora que tem uma luta histórica em defesa dessa pauta, o que a senhora acha como é que a gente vai avançar nesse sentido? Olha, você disse uma frase que é importante: o resgate da democracia. Aí, com liberdade, nós teremos certeza de que o projeto que está sendo colocado de Lula vai beneficiar cada vez mais esse processo da democracia, porque nós estamos vivendo um processo de autoritarismo, do neofascismo. Mas, mesmo com isso, e até por isso, nós, mulheres negras e brancas também, estamos nos organizando para que a cara do Congresso Nacional seja uma cara mais feminina e mais preta. É preciso. Nós estamos fazendo isso. Eu espero que os estados que estão nessa tarefa, né, que olhem bem. Aí a gente vai falar para o PT. Preste atenção. Não podemos deixar, não é laranja, não podemos deixar de fora as mulheres, os negros e a juventude. Isso vai ser importante. A gente tem que colocar a cara do Brasil no Congresso Nacional. E nós, a mulherada, estamos trabalhando para isso. Agora, é preciso também que se dê apoio a essa mulherada.
Não basta só colocar um nome na lista e dizer, bom, agora você se vira aí. Não, isso é estratégico para o projeto que nós queremos implementar. Então, o legislativo é estratégico. Deputado federal, Senado federal, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e vereadoras, temos que ter. Mulher e negro, nós temos que trabalhar e estamos trabalhando para isso. Agora, é o que eu digo, é preciso apoiar esses negros e negras e apoiar, né, as mulheres, para que isso seja uma realidade. Nós estamos ainda nos partidos políticos, e principalmente nos partidos políticos de esquerda, porque eu falo sempre dos partidos políticos de esquerda, porque eu vejo que os outros são bons, mas nós somos melhores para poder elaborar, formular uma política, né? Essa política ser vencedora é executar. Então, a gente tem uma... Eu posso dizer que a gente tem um menu que é de fazer inveja, mas já fizemos, não é um negócio que vamos fazer, já fizemos. Então, agora está na mão dos partidos políticos entenderem que Lula vai precisar que tenha mais mulheres negras e negros no parlamento e que tenha também no parlamento, né, nos parlamentos, que também é no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, e com política, para que a gente dê sustentação a essa política. Porque, às vezes, você vê uma pessoa muito empolgada, né, empolgante, e você olha ali, tem, oh, meu Deus do céu, tem uma oratória, aquela envolve, é fulano, é no ciclano. Na hora que o bicho pega, cai fora. Então, a gente precisa ter bancada forte para segurar, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Um governo do Lula não vai ser fácil. Por mais diálogo que o Lula faz, e ele é do diálogo, mas nós temos responsabilidade nisso. Eu espero que o PT, a nível nacional, tenha na sua lista negros e negras, mas não é para enfeitar a lista, que verdadeiramente invista, né, nesse negro e nessa negra, com esse compromisso com o partido. Bom, tá certo. A gente já está aqui no nosso tempo completando, então eu agradeço muito ao seu tempo, deputada Benedita. É uma honra para a gente aqui entrevistar a senhora. Não sei se a senhora gostaria de falar alguma outra coisa, se a Rose ou a Cantalice gostariam de dizer uma última mensagem, e aí a gente encerra. Cantalice, não. Rose, parece que também não. Benedita, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu gostaria de agradecer a vocês, né, Imagina, a gente é que agradece. por estar aqui. Não foi muito bom, eu acho, o nosso papo, e eu espero mesmo que nós, mulheres negras, estejamos no Congresso e na Assembleia Legislativa. É o que eu espero. Mas também os evangélicos. É preciso que os evangélicos de esquerda estejam presentes no Congresso Nacional, porque nós vamos ter um enfrentamento muito grande, muito forte, e lá nós sabemos como funciona. Aí, né, é homofobia, né, é a questão religiosa, é a questão racial, porque acreditam que não existe, aí o projeto XY não passa, porque não existem essas coisas. Então, eu penso que essa presença também
será muito importante para nós. Obrigado. Obrigado, senhora. Assim a gente encerra mais um programa Pauta Brasil. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.